Fala galera, seja bem-vindo ao canal Itelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, quarta-feira, dia 5 de julho, a gente vai analisar o mercado, vou falar com vocês sobre os dados on-chain, o que a gente tem sobre o comportamento e vou mostrar para vocês exatamente o que está acontecendo com aquelas pessoas que estão entregando a paçoca e exatamente o real smart money dentro do mercado cripto, beleza? Vou mostrar tudo isso para vocês na análise de hoje. A gente vai fazer uma análise on-chain bem profunda na data de hoje. E no final a gente vai falar de price action, a gente vai falar de curto prazo e vou falar para vocês sobre oportunidades que a gente tem exatamente com essa queda que está acontecendo dentro dos ativos. Vou mostrar para vocês como que eu estou olhando para essa movimentação nesse momento. Bom, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que ele é relevante, beleza? Chega de papo, bora ver gráfico, que é o que mais nos interessa aí. Pra gente começar, saca só, a gente vai passar por esse gráfico aqui, ó. Repare que essa linha azul e vermelha que a gente tem aqui é exatamente a distribuição do supply. O supply na mão dos investidores de longo prazo e o supply na mão dos investidores de curto prazo. Linha vermelha, curto prazo. Linha azul, longo prazo. Saca só que a gente sempre vai ter uma transição entre esse supply. Obviamente, o supply é limitado, a gente tem 21 milhões, hoje a gente tem 19 milhões em circulação, e esses 19 milhões, eles vão ficar trocando entre os investidores de longo prazo e os investidores de curto prazo. Então, quando a gente vê um subindo, a gente vê o outro caindo. Isso é óbvio. Só que saca só, sempre o investidor de longo prazo, que é a linha azul, ele vai acumular na baixa e ele vai distribuir na alta. Ele vai acumular na baixa e ele vai distribuir na alta. Só que nem é isso que eu quero comentar aqui com você. Isso daqui você já sabe. Você que está aqui no meu canal, cara, você já está cansado de ver isso e sabe que o investidor de longo prazo, o investidor mais maduro, ele compra as baixas e a partir do momento que a gente vai construindo ao time high, ele vai distribuindo. Só que o ponto não é esse, não é isso que eu quero comentar com você nesse gráfico. Saca só, a diferença que a gente está tendo entre o supply na mão do long term holder e o supply na mão do short term holder. A gente está tendo a maior diferença de toda a história que nós tivemos do Bitcoin. A diferença que a gente tem aqui, ela está gigantesca. Hoje, dos 19 milhões em circulação, a gente tem 14,4 milhões na mão do long term holder, enquanto apenas 2,7 milhões na mão do short term holder. Essa diferença que a gente está vendo aqui, a gente nunca viu isso na história anterior. Olha no ciclo de 2015 e 2016 ali, como ficou bem próximo ali ao longo do ciclo. Depois a gente teve uma acumulação maior entre o ciclo de 18 e 21. A gente vê que teve uma acumulação. Só que olha a diferença de proporção que a gente tinha exatamente nesse período e a diferença de proporção que a gente tem nesse período agora. Isso daqui é um sinal de algo que eu já comentei com vocês aqui dentro do canal. Estamos vivendo a maior acumulação de Bitcoin pelos investidores mais maduros da história. A gente nunca teve uma acumulação tão grande quanto essa acumulação que nós estamos vivenciando agora. E quando a gente olha para isso daqui, dia após dia que se passa, a métrica do long term holder está subindo, a do short term holder está caindo. E quando a gente analisa as carteiras, por exemplo, vocês sabem que o grupo de carteiras que eu mais considero para analisar é o grupo de carteiras de 10 a 100 bitcoins. Essas carteiras me mostraram o ciclo do mercado. Quando a gente olha, esse grupo de carteiras está acumulando. A gente tem um outro grupo que começou a acumular também, que é a de 1.000 a 10.000 bitcoins. Era um grupo que vinha distribuindo ao longo do bear market e ele entrou em fase de acumulação agora. Só que olha o que está acontecendo com as carteiras pequenas. As carteiras que têm de 001 a 01 Bitcoin estão distribuindo, estão vendendo. Quando a gente olha as carteiras ali de 01 a 01, de 01 a 01, a gente vê que
essas carteiras estão simplesmente ali, começando a criar um topo também. E quando a gente olha o menor número de carteiras ali, de 0 a 0, 0, 1, caraca, um monte de zero aí pela frente, a gente vê que elas também estão distribuindo. Então, quando eu olho para todos esses gráficos aqui, o que eu vejo? O que eu consigo tirar como análise? Players grandes estão começando a acumular aqui dentro dessa região. A gente já tem a linha amarela aqui, que é a nossa carteira que indicou o ciclo, a carteira que eu analiso acumulando, enquanto os players pequenos estão começando a vender, os players pequenos estão começando a distribuir. E por que os players pequenos estão começando a distribuir? Cara, talvez ele tenha comprado ali nos 15 mil dólares e para ele 30 mil dólares já é o suficiente para ele realizar, já é o suficiente para ele colocar aquele lucro no bolso. Só que o que esse cara não sabe, essas carteiras pequenas não sabem, é que elas estão entregando a paçoca, porque elas estão entregando o supply delas para investidores mais maduros, investidores de longo prazo. É exatamente o que a gente vê no gráfico aqui atrás. A gente vê que o investidor de longo prazo ele está cada vez mais aumentando. E você acha que o investidor de longo prazo ele vai vender com 100%, com 200% de alta? Não. Esse cara ele não vai vender antes do all-time high, porque historicamente o investidor de longo prazo ele só vende a partir do all-time high. Então a gente está falando que os investidores de longo prazo eles estão acumulando e eles vão seguir acumulando até a gente chegar nos 68 mil dólares. Ou seja, os players que estão entregando a paçoca, que é exatamente essas carteiras pequenas, elas com certeza estão colocando lucro no bolso, comprou em 15, está vendendo em 30, só que ele mal sabe que na hora que ele quiser recomprar novamente esse supply só vai estar disponível em circulação lá depois dos 68 mil dólares. O que eu quero dizer com você é que estamos em um período de acumulação, aumento da quantidade de satoshis que a gente tem dentro da carteira. Se você tem uma carteira e você tem paciência para esperar 2025, para esperar o halving acontecer, para esperar a euforia do mercado acontecer, cara, 30 mil dólares está barato. É proibido vender Bitcoin até que a gente construa o halving, até que a gente chegue em euforia. Se você vender antes da euforia, você vai estar entregando a paçoca para aqueles players que são mais pacientes, beleza? Para o longo prazo, a gente vê isso daqui, cara, esse daqui é um dos movimentos mais bullish que a gente pode ter dentro do mercado, dentro de qualquer ativo. E o Bitcoin é o único ativo no mundo que a gente consegue ver esses gráficos, porque a blockchain é aberta e a gente consegue analisar isso, beleza? Bom, se a gente der continuidade à nossa análise, entender como que funciona esse supply na mão dos investidores de longo prazo, olha só, a gente vai ver que eles vendem topo do mercado. Eles capitulam, obviamente, todo mundo capitula. Veja só, capitulação. A gente vê capitulação aqui também. E o que a gente encontra nesse período é uma acumulação. Cerca de 30 mil bitcoins diariamente que estão indo para esses investidores mais maduros, investidores de longo prazo. Quando a gente olha para a porcentagem do supply em lucro na praça, a gente vê que estamos ali na casa dos 78% do supply está em lucro. Só que zonas preocupantes para nós é quando 90% do supply está em lucro, porque a gente vai estar chegando próximos de all-time high. A partir do momento que a gente constrói um all-time high, a gente tem 100% no lucro. Veja que as pessoas hoje em dia elas têm medo de essa região dos 30 mil dólares ser um topo igual foi em 2019. Eu já descartei a possibilidade da gente ter um topo igual foi em 2019. Já mostrei em várias análises para vocês que hoje o nosso ciclo ele é muito mais parecido com 2016, 17 do que 19, 20. Quando a gente olha para 19, 20, a gente bateu lá esse patamar de 93% do supply em lucro quando a gente construiu o topo. A gente ainda está em 73. Olha que 73, cara, são níveis baixos quando a gente olha para 2016
ali era exatamente um começo de uma grande movimentação que a gente ia vivenciar ainda pela frente. E quando a gente olha mais para o curto prazo para entender como que está o supply dentro das corretoras, saca só, se os 30 mil dólares fosse um ponto de venda para todo mundo, um ponto onde grandes players querem realizar, eles não estariam tirando Bitcoin de dentro das corretoras, eles estariam colocando Bitcoin de dentro das corretoras. A gente vê grandes saídas de Bitcoin de dentro das corretoras. Essas barras retas que acontecem aqui exatamente no balanço das corretoras são grandes players comprando. Não é o cara que está comprando, cara, 0 Bitcoin, 0,1 Bitcoin. Não é o cara que está comprando 1 Bitcoin, não é o cara que está comprando 10 Bitcoins. É o cara que está comprando um caminhão de Bitcoin. E esse cara, expliquei na data de ontem para vocês que ele não compra via OTC, ele compra nas corretoras. A gente tem 2 tipos de grande player. Tem o player muito grande que vai comprar via OTC e tem um player um pouco menor ali que ele vai comprar exatamente na corretora, beleza? Mas isso daqui são sinais de players grandes na praça. Enquanto a gente tiver essas saídas aqui, cara, se a gente der um zoom out para entender o que está acontecendo dentro de toda essa movimentação de balanço dentro das corretoras, não teria sinal mais bullish do que isso ao longo do bear market inteiro, grandes saídas de Bitcoin dentro das corretoras. Lá no nosso topo, lá quando a gente vivenciou o nosso all-time high de 68 mil dólares, a gente tinha cerca de 14% do supply dentro das corretoras. Hoje, a gente tem apenas 11,6% do supply dentro das corretoras, algo extremamente bullish. Quando a gente olha para Ether, também olha as grandes saídas de Ether de dentro da corretora. Ether está muito mais bullish ainda nessa métrica, se a gente olhar, do que o Bitcoin, porque no topo do mercado a gente tinha 22%. Hoje, a gente tem apenas 13% do supply de Ether dentro das corretoras. A gente já tirou quase metade da quantidade que a gente tinha disponível no topo do mercado, já saíram de dentro das corretoras. E vocês sabem muito bem a minha tese de que, cara, eu não acho que a gente vai voltar em 15 mil dólares. Quem dirá perder 15, parar em 12, 10, em 8? Eu descarto a possibilidade de tudo isso acontecer. Eu descarto a possibilidade de ter quedas com novos fundos dentro do Bitcoin. Mesmo que a gente tenha recessão, mesmo que a gente tenha novo conflito entre países, mesmo que a gente tenha uma nova problema sanitário acontecendo, mesmo que aconteça qualquer tipo de coisa, eu não vejo que a gente vai perder os 15 mil dólares. E aqui, galera, eu posso estar completamente errado. E eu assumo a responsabilidade de tomar essa decisão em falar que a gente não vai. Cara, você ser um analista é muito simples. Você só precisa decidir se vai para cima ou se vai para baixo. Eu detesto as pessoas que falam pode ir para cima como pode ir para baixo, amanhã pode subir, a probabilidade é 50-50. Eu detesto isso. Eu gosto de decidir. E se você perguntar para o Gui Telles se eu acho que a gente vai voltar nos 15 mil dólares, a resposta é não. E não é porque eu tirei da minha cabeça. Não é porque eu acredito em um grupo de entidades que manipulam o mercado. Não é por nada disso. Não é porque eu acho. Eu estou falando para vocês que eu acredito que a gente não vai voltar nos 15 mil dólares por conta de uma métrica. Eu postei essa métrica aqui dentro da comunidade on-chain na data de ontem e eu quero compartilhar isso daqui com vocês. É exatamente como que está a distribuição do nosso supply. Se a gente olhasse aqui o preço na data de ontem, a gente estava ali nos 30.800. Cada barra dessa daqui é a quantidade de bitcoins transacionados dentro dessa região. Eu vou abrir até o gráfico aqui para vocês, para mostrar na data de hoje. Se a gente olha aqui na data de ontem, a gente vai ter o mesmo gráfico de ontem. A barrinha cinza é o dia. E a gente estava aqui. Quando a gente olha para isso daqui, igual eu postei dentro da comunidade, quando a gente tem altas barras para baixo do preço que nós estamos, isso significa suporte dentro do mercado. Quando a gente olha para cima, isso daqui significa resistência. Olha quanto volume de suporte a gente tem abaixo do preço que nós estamos hoje e olha o quanto de volume de resistência a gente tem acima do preço que nós estamos hoje.
O que significa isso daqui? Significa, olha só, significa que lá nos 15 mil dólares, quando a gente bateu 15 mil dólares, 886 mil bitcoins foram comprados nos 16 mil dólares. A gente está falando que 4,6% da oferta circulante foram comprados em 16 mil dólares e 700. Se a gente olhar para o patamar aqui da região que nós estamos hoje ali, que é por volta dos 30 mil dólares, a gente tem 732 mil bitcoins comprados dentro dessa região. E vou descartar aqui os outros volumes. Se a gente olhar ali para os 25 mil dólares, a gente tem 466 mil bitcoins comprados dentro dessa região. E o que isso significa? Esse monte de número na nossa frente. Cara, significa que para a gente perder os 15 mil dólares, todos esses bitcoins eles têm que ser vendidos. Todo o supply acumulado pelo long term holder, todo o supply acumulado pelos investidores mais maduros tem que ser vendido. Se esse supply não for vendido, a gente jamais vai perder os 15 mil dólares. Então, por isso que eu falo muito para vocês, eu descarto a possibilidade da gente perder os 15 mil dólares. Você sabe por quê? O comportamento desses players, o comportamento de um investidor mais maduro, um comportamento de uma pessoa que pensa no longo prazo, é em simplesmente acumular suas posições. Então, se a gente volta para patamares mais baixos, além da gente já ter tido esse acúmulo lá atrás, esses players vão causar mais compra dentro do mercado, esses players vão comprar mais. E, cara, é super simples a gente entender se esses caras vão comprar ou não. Olha o que aconteceu quando a gente dá um zoom in aqui, ó, exatamente a 3AC quebrou e olha o que esses caras começaram a fazer, começaram a comprar. A FTX quebrou, começaram a comprar, o mercado está revertendo, eles estão comprando, olha a linha azul subindo. Esses caras compraram a quebra da Terra Luna, esses caras compraram a quebra da 3AC, esses caras compraram a quebra da FTX. Me fale que evento vai fazer com que esses caras vendam. Não tem evento, porque esses caras estão comprando enquanto a gente teve início de aumento de taxa de juros, enquanto a gente teve conflito entre países, enquanto a gente teve esses três fatores dentro do mercado cripto acontecendo. Esses players continuam comprando. E por que eles estão comprando? Porque eles sabem que tudo isso vai passar. O conflito vai passar, aumento da taxa de juros vai passar, o halving vai acontecer. Em 2025, 2026, o cenário estará claro. O cenário estará positivo e favorável. Então, para a gente ver uma queda com uma perda exatamente da região dos 15 mil dólares, a gente precisaria que todos esses players vendessem. E esses players não vão vender. Esses players vão simplesmente acumular suas posições. E quando a gente olha para cima, por que o Bitcoin, quando ele retoma uma tendência de alta em um bull market, ele vai subindo, depois constrói uma bull run e depois ele não para de subir? Por que isso acontece? Porque a gente tem pouco supply lá em cima. Olha a quantidade de supply. A maior resistência que a gente vai ter é dos 38 mil dólares, que tem 1,3% do supply dentro dessa região. Do contrário, cara, a gente vê que está todo o supply para baixo. Então, eu, por conta de dados, assumindo a responsabilidade, posso estar completamente errado, sou humilde também para entender. Se eu errar, tá tudo bem, cara, mas é a minha análise. Nesse momento, eu vejo que é improvável a gente perder esses 15 mil dólares e, na verdade, eu vejo que é improvável a gente voltar para os 15 mil dólares e, para mim, é impossível, sim, eu uso a palavra impossível de perder os 15 mil dólares. E eu posso estar completamente errado, mas eu preciso decidir e, dentro da minha análise, é dessa maneira que eu enxergo o mercado. Tem muitas pessoas que falam que, putz, você nunca pode duvidar do mercado. Isso é verdade, você nunca pode duvidar
do mercado. Você nunca pode duvidar se Satoshi Nakamoto aparecer aqui e vender aquele 1 milhão de Bitcoin que ele tem dentro da carteira dele. Obviamente, isso vai derrubar o preço do ativo lá para baixo. Só que eu também não vou ficar indeciso por conta de um fato que, cara, depende muito do acaso para poder acontecer. Se Satoshi voltar, obviamente a gente vai perder os 15, mas se isso não acontecer, eu acho que a gente não vai perder os 15, cara. Então, por conta disso, eu assumo a responsabilidade e falo pra vocês, cara, eu bato no peito e já faz muito tempo que eu venho falando isso aqui dentro do canal. Não acredito na perda dos 15 mil dólares. Bom, diante disso, eu tenho alvos de compra. Meus alvos de compra é exatamente nos pullbacks, exatamente quando a gente chegar no custo do investidor de curto prazo. Então, quando a gente chegou lá nos 20 mil dólares, custo do investidor de curto prazo, quando a gente chegou nos 26 mil dólares, custo do investidor de curto prazo. Se a gente olhar onde que o custo do investidor de curto prazo está nesse momento, a gente está em 27.600. Ou seja, para mim, se o preço cair reto hoje até os 27.600, hoje seria um dia de compra para mim, porque os 27.600 é a região de suporte que a gente tem dentro do ativo, dentro do Bitcoin. Bom, quando a gente olha aqui mais para os traders ali intermediários de 30 dias, a gente vai ver que os traders de 30 dias, já comentei isso daqui com vocês também, eles entraram em região de realização de lucro e eles estão realizando seu lucro. A gente vê o MVRV indo na contramão do preço. O preço está andando de lado, o MVRV de 30 dias ele está caindo. Isso aqui significa uma realização de lucro dos players de 30 dias, dos players que estão pensando um pouco mais ali no curto prazo. Mas se a gente olhar para os players mais de longo prazo ali, os players que estão pensando em anos de investimento, a gente vai ver que estamos longe de patamares de realização de lucro e a gente vê que os players de um ano, eles estão acompanhando o preço. Veja que não tem diferença entre o MVRV e exatamente o preço do ativo. Os dois estão construindo o mesmo gráfico. Então, os players com mais de um ano investido, eles não estão realizando suas posições. E bom, para a gente falar de price action aqui, para a gente entender o que está acontecendo, saca só. A gente já está vivenciando isso daqui já faz um tempo, a gente já está construindo análises aqui dentro desse canal lateral e eu sempre comento com vocês. Região de cima do canal, venda. Região de baixo do canal, compra. A gente está vivenciando uma lateralização aqui em cima. Se a gente olhar no gráfico diário, a gente vai ver que já estamos dias aqui em cima. Um dia sobe, um dia cai, um dia sobe, um dia cai. E aí a gente continua dentro dessa região. Para mim, a gente chegou em uma região onde o preço do ativo ele está em uma ponta de exaustão. Já comentei com vocês que essa região é a região de realização de lucro para posições de médio prazo em Bitcoin, para as posições ali mais de curto prazo, não de médio prazo, mais de curto prazo. Cara que comprou aqui embaixo, ele está realizando aqui em cima e isso a gente vê, cara, a gente vê através do MVRV, a gente vê através do MVRV de 7 dias que a gente já bateu essa região de zona de realização de lucro. Olha só, os players dos 7 dias já realizaram todo o seu lucro já quando a gente bateu dentro dessa região e agora a gente está em patamares ali de zero, onde eles não têm interesse em realizar lucro nesse momento. Então, realizar posições de curto prazo dentro dessa região aqui, cara, ótima estratégia de fazer. Pro médio prazo, a gente pode construir um pullback, até 0,618 de Fibonacci. Se a gente construir um pullback até 0,618 de Fibonacci, tá tudo bem. Se o preço do ativo cair, perder essa região, se segurar em 0,382 de Fibonacci, a gente ainda tem uma bandeira de alta para continuar subindo. Então, para o médio prazo, a gente continua em tendência de alta. Para o médio prazo, tá tudo muito bom. Para o curto prazo, a gente pode ver, a gente pode descer time frames para entender o que está acontecendo. Pro curto prazo, enquanto a gente não sair de dentro desse canal no curto prazo, e aqui eu estou falando para operações mais curtas, enquanto a gente não sair de dentro desse canal lateral aqui, cara, é mais do mesmo. Compra a base, venda o topo. Se você tivesse feito isso, você já teria acertado 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes de operação. Tanto em long quanto em short, teriam 7 vezes de operações acertadas. Em um momento, você vai errar, porque em um momento ele vai romper essa região. Em um momento, isso vai deixar de ser suporte, isso vai deixar de ser resistência. Mas até que esse suporte, essa resistência seja rompida, você opera a favor desse suporte, dessa resistência. Enquanto a gente não fechar um pivô fora dessas regiões, a gente não desconsidera essa região. Aqui a gente teve uma grande chance de formar um pivô. Se a gente tivesse rompido esse topo cá atrás, a gente teria formado um pivô e teria saído de dentro dessa região aqui. Mas a gente não conseguiu sair de dentro desse canal. Estou olhando desse jeito para esse momento. Se eu olhar o RSI de uma hora, a gente está em região de sobrevenda. Se eu olhar exatamente porque o preço está acontecendo aqui, ele está caindo reto com um aumento de volume. Opa, sinal de compra no meu setup. A gente chegando próximo dessa região, a gente construindo um candle de reversão dentro dessa região. Primeira coisa, esperar o candle de reversão. A gente construindo um candle de reversão dentro dessa região, opa, vou abrir operação de long, como eu estou fazendo dentro dessa região ao longo desses dias. E para quem está lá dentro do canal Telegram, sabe, porque eu posto quando eu faço as operações lá dentro do canal do Telegram. Não do call de investimento, mas eu explico as operações que eu fiz, aonde que eu abri, qual foi o alvo, onde que era o stop. Eu sempre explico isso, eu sempre estou mostrando lá dentro do canal do Telegram como que eu opero o candle de reversão, como que eu faço isso. Inclusive, se você quiser entrar lá, link na descrição, 100% gratuito, beleza? Então, quando a gente olha para o Bitcoin, a gente tem isso daí. Se a gente olhar para o Ether, a gente vai ver que o Ether tem o mesmo cenário que o Bitcoin. A gente tem exatamente regiões de suporte aqui, um topo que foi rompido cá atrás, uma rejeição de venda que a gente teve exatamente nesse candle aqui. Aumento de volume, RSI em região de sobrevenda. Estou simplesmente aguardando um candle de reversão para tomar posições no curto prazo. E olha só como que a gente pode enxergar o book de ofertas. Se a gente olhar para o book do Bitcoin, a gente vai ver que estamos em região de suporte, estamos em região onde tem players comprando. E aqui em cima a gente tem resistência, exatamente o que eu falei para vocês sobre o canal. Dentro do book de ofertas a gente vê isso. Olha só, players vendendo, players comprando dentro da lateralização. Players mais experientes vão comprar suporte e vão vender resistência. Players mais amadores vão se deixar levar pela emoção, porque saiba que quando a gente está chegando em um suporte, a sua emoção é: a gente vai perder o suporte, a queda está muito forte, agora vai acabar o mundo. E quando a gente está chegando em uma resistência, a sua emoção é: nossa, agora é alta infinita, o mercado vai romper essa resistência e vai simplesmente subir e ir embora. Saiba que esse é o seu sentimento, tanto no suporte quanto na resistência. Só que um player de sucesso com experiência não opera sentimentos, ele opera dados. Então, se o dado é suporte, compra, resistência, venda. Beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Amanhã eu tô de volta aqui trazendo mais conteúdos para vocês, trazendo mais análises profundas sobre o mercado cripto. Beleza? Tamo junto, forte abraço e eu te vejo de volta amanhã aqui no canal. Excelente quarta-feira e até amanhã. Valeu!